Desde que o Lula venceu as eleições, iniciaram-se um conjunto de ações pró-Bolsonaro, o que eu chamo de efeito bolsonarismo, terrorismo bolsonarista trifectum. É uma tática trifectum, que é oriunda de o elemento 3. Nessa tática, o Bolsonaro, a ação terrorista do Bolsonaro, e é uma ação terrorista, ela funciona como a CIA. Essa é uma análise de inteligência do que está acontecendo no país, já que ninguém provê essa análise. Antes de vocês analisarem, ouvirem, assistirem, os vídeos que estão passando aí são meramente ilustrativos e não correspondem a um momento específico temporalmente falando. É apenas para ilustrar o que ocorre. Se você quiser colaborar com o canal, este canal Análise Política Internacional, Análise Política Nacional, muito importante sua colaboração, doação via Pix, para mantermos a independência do canal. Assinatura do Apoia-se, onde há os reacts contra-liberais, fazendo o serviço de contenção e limpeza, que é o objetivo de tudo isso. Tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil é o interesse neoliberal em manter a estrutura socioeconômica servil e colonial aos Estados Unidos. Então a sua assinatura ali é muito importante, a partir de 35 por mês. E assinaturas menores de 10. Entrem e verifiquem, no Catarse também tem. Bom, estão esclarecidas as assinaturas, vamos à análise. O Bolsonaro, não se tem a certeza correta, mas para aqueles que entendem como a inteligência funciona, como uma operação funciona, entende-se o que se passa. O Bolsonaro prosta-se publicamente como sendo presidente da República. Não vamos entrar aqui no aspecto da ilegalidade antecedente ao Bolsonaro, porque o PT foi cúmplice, junto com todo mundo, o establishment e toda a esquerda, em aceitar o golpe de Estado. Então não adianta reclamar agora. Quem validou o golpe de Estado, quem tinha o poder de parar a validação do golpe de Estado seria o PT. Do ponto de vista partidário organizacional. Ele não parou. Inúmeras vezes eu já citei isso. Então eles concordaram com o golpe de Estado. Adoro falar em democracia. Todos eles usam essa palavra, que não significa nada. E nem é uma coisa boa. Democracia no Brasil é usada como um adjetivo de bondade, não significa porcaria nenhuma. Até porque o Brasil é uma república. E é de maneira republicana que você deve lutar, e eu os ensinarei a lutar de maneira republicana. O problema é que a nossa república está corrupta. Mas a solução para uma república corrupta, corrompida, não é uma democracia. Porque democracia implica uma cidadania participativa e consciente. E nós vemos que os bolsonaristas não são conscientes. O pessoal da esquerda também não é, mas eles são muito mais conscientes do que os bolsonaristas, acerca de quaisquer coisas que forem. Isso não revela necessariamente ou especificamente caráter, mas vamos nos ater aqui às ações terroristas dessa gente. O Bolsonaro representa, na sequência, desde o golpe de Estado de 2016, ele representa o neoliberalismo. Neoliberalismo que não ganha eleições mais. O Aécio foi a última tentativa de uma irresoluta decisão do consenso de Washington de que queremos o Brasil submisso. Essa é uma política que é a doutrina Monroe. É a doutrina Monroe. Tem 200 anos isso. Tá? Então essa doutrina ela é antiga. Não há nada de novidade. Como é que o Bolsonaro se prostra? O Bolsonaro, ele se prostra como um presidente oficial. Por trás dos panos, você pode observar, no dia da eleição, o Bolsonaro com a sua Polícia Federal aparelhada. Não podemos quantificar na sua totalidade, mas nem importa. Ele ordenou que a polícia fizesse bloqueios. Quem ordenou? Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo que tu tem movimentos do Bolsonaro difusos que clamam diferentes coisas. Isso é para confundir. Tudo isso é o Bolsonaro. Tudo isso é o exército. Tá?
Tudo isso é o golpe. Isso é o cu piscando. Para os Estados Unidos, não faz diferença. Porque se eles não derrubaram agora, eles derrubam depois. Porque os Estados Unidos representa o internacionalismo multipolar. Aliás, unipolar. Não o multipolar. Para os membros das seitas luciferianistas, maçonaria, Opus Dei, os jesuítas, Cavaleiros de Malta, os internacionalistas, fora aquilo que a gente não sabe, né? Fora aquilo que não está no papel, os cliques, as organizações. Eu posso ensinar mais tarde a história do internacionalismo. Aqui a análise é outra. Aqui a análise é outra. Para eles não importa. Lembra na primeira série, onde a tua professora te ensinava assim, para te ensinar a ler? Algumas professoras usavam esta fórmula, este exemplo. Todas as estradas levam a Roma. Todas as estradas levam à igreja. E eu lhes digo que todas as estradas levam a Roma. Roma que quer ser. O Papa não desistiu de ser o imperador do mundo. Não importa se o internacionalismo vai ser unipolar ou multipolar, desde que no fim haja um governo global. Então isso é uma outra esfera onde as coisas se encaminham. Então para o internacionalismo, é importante entender isso, para o internacionalismo não importa se é Bolsonaro ou se é Lula. Não importa que tipo de governo o Brasil tenha, desde que esse governo tenha o suficiente comprometimento de nacionalismo, no sentido de abandoná-lo, para encaminhar o Brasil na subserviência de uma autoridade internacional. Do lado do PT, um internacionalismo diferente. Presta atenção, multipolar. Mas é internacionalismo. Lei internacional, ONU, essas coisas todas. O Lula clama-se como um homem do mundo, globalizado. Não é isso? O mundo volta, o Brasil insere-se no mundo novamente. Notaste isso, né? Isso é internacionalismo multipolar. Rússia, Irã, essas coisas. Do outro lado do Bolsonaro, tu tem o Brasil colônia, fascistão, classe de Wall Street, mercado especulativo, Londres, City of London. Um Brasil mais fudido. Do ponto de vista do benefício brasileiro, o lado do Bolsonaro é pior. O Brasil representa pior o internacionalismo do Bolsonaro. O que o Bolsonaro representa é que a doutrina Monroe é o internacionalismo unipolar americano. Nós estamos fodidos nos dois lados. Os dois internacionalismos são ruins. Mas brasileiro, isso é muito sofisticado para o brasileiro entender. Esses brasileiros que estão aí chorando, se esperneando, o cara se agarrando na frente dos caminhões. Esse pessoal está num frenesi histérico. Não importa isso aí. Então, tu tem esse internacionalismo, tá? Não importa para eles isso aí. Tu tem esse internacionalismo. Tu tem o internacionalismo dividido dialeticamente no unipolar e no multipolar. Muito bem. Aí você tem o que ocorre aqui. Vamos à tática do Bolsonaro. O Bolsonaro aplica a tática da CIA. O princípio da CIA. Na frente das câmeras ele fala uma coisa. Ele pede o fim da greve dos caminhoneiros, que os caminhoneiros parem de bloquear as estradas. Mas por trás, porque revela-se uma coordenação nessas ações e um nível de organização e estruturamento similar a de 2014. O Rui Costa Pimenta postou nos seus vídeos recentemente, ele defende essas manifestações da direita. Da direita não, ele chama desses idiotas da classe média. Eu não defendo, porque isso aí não é o povo, tá? O povo não importa. Isso aqui, por que isso não é o direito de manifestar-se? Esses caras não estão se manifestando, eles estão impedindo, como o Bolsonaro disse, o direito de ir e vir. Porque, aí então tá, vamos pôr isso aqui em ordem. Então no dia da eleição, o Alexandre de Moraes, que o TV 247 chama de Xandão, que o Bolsonaro, que a propaganda, o establishment da propaganda bolsonarista do Bolsonaro, eles criam essas falsas rivalidades para fingir que eles não têm conexão com isso. Então, por exemplo, o pessoal do Bolsonaro diz ser contra o STF, enquanto o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes maquinam juntos usar a Polícia Rodoviária Federal
para impedir que os votos do Lula cheguem, que as pessoas que pegassem ônibus pudessem votar no Lula. Falhou isso aí. Falhou. Então, por isso que eles estão tão inconformados, porque eles tinham como certeza que o Bolsonaro venceria. O público histérico do Bolsonaro crê que o Bolsonaro venceria. Esse público histérico, ele se cola no Bolsonaro espontaneamente, uma parte espontânea, mas há uma organização que puxa esses militantes espontâneos do Bolsonaro para junto deles. Então tu tem os dois elementos, tem que entender como essa porcaria funciona. Aí falhou isso aí. O Bolsonaro, aí fica aquela Bolsonaro vai passar a faixa? Como vai passar? Tem que passar e acabou. Não tem que paparicar esse cara. Ai, Bolsonaro vai dar buceta. Bolsonaro vai perder a virgindade no baile de debutante? Como vai? Parece que ele é uma princesa, que tá todo mundo cortejando. Será que ele vai? Isso não é uma opção. Ele vai passar e acabou. Se não é uma decisão que ele tem que tomar, é um capricho do Bolsonaro. Aí fica a mídia cortejando o Bolsonaro, dando a ele uma imponência aterrorizante que ele não tem. Depois eu vejo o título do vídeo, tem o elemento internacional disso, que é o que importa. O que ocorre aqui no Brasil, porque tu só vai entender o que ocorre aqui, entendendo que o Brasil é uma colônia, tu só vai entender o que ocorre aqui a nível internacional, senão tu não vai entender. Eu vejo que muita gente está perdida. Então eu vim aqui esclarecer. Sou arrogante? Sou, mas eu tento educar as pessoas acerca da realidade há 5 anos. Que o aspecto internacionalista manda no Brasil. Esquece, tem que sair da histeria. Sai da histeria, tá? Então, o Bolsonaro coordena junto com os filhos dele, tem todo um conjunto de organizações. Algumas pessoas usam a expressão pool, eu não gosto de pool, tá? Da expressão pool de organizações. Existe um conjunto de organizações. É semelhante ao Aécio. Lembra do Aécio Vem Pra Rua, MBL? É semelhante a estes. Então, eles imediatamente foram acionados. Os caminhoneiros, parece que todos os caminhoneiros são bolsonaristas. Então tu nota que isso revela duas coisas, que esse pessoal é ignorante e histérico. Porque a economia não vai bem. A economia não vai bem. O governo Bolsonaro é uma bosta. Não importa em que ângulo você olhe, se você olha com clareza para a realidade, você olha com clareza para a realidade. O governo Bolsonaro é uma bosta. Então, em que planeta está esse pessoal? Isso mostra o nível de ignorância e demência dessa gente. O que revela o brasileiro. O fato desse pessoal, isso já é outra análise à parte. É difícil ter diretamente a tática do Bolsonaro, porque implica tantas coisas aqui atreladas, como, por exemplo, o nível de ignorância de um elemento histérico da classe média. A classe média. Que realmente acredita na propaganda. Então esse pessoal ecoa a propaganda nas ruas. Eu vou tentar me ater à tática, mais explicitamente dizendo, depois eu vou preenchendo o que significam o miolo da tática e as coisas que nela se conectam. Então, tu tem o ativamento do Alexandre de Moraes ativa a Polícia Rodoviária Federal, que o filho do Bolsonaro mandou. Aí, para ajudar a preencher isso, tu vai lá no canal do Bob Fernandes, que ele ajuda a te preencher, porque o Bob Fernandes faz um trabalho jornalístico no sentido arcaico, que é o preenchimento com dia 17 de outubro de 2000 e o caralho. Polícia Federal. Ele noticia factoides. Tá? E aí isso vai te ajudar a preencher. O que eu falo aqui não se baseia tanto em factoides, e sim num overall, numa análise maior, broad analysis, uma análise encompassadora.